Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de interpretação e compreensão dos textos. Vamos ver aqui a nossa segunda aulinha de compreensão e interpretação, alguns detalhes bem importantes. Vamos aos poucos entendendo como isso se processa para que vocês não tenham mais dificuldades em compreender e interpretar textos, certo, queridos? Então vejam lá, hoje nós vamos falar exatamente dessa diferença, ó, o que é interpretação e o que é compreensão. Há uma diferença, certo? Vamos lá então. Compreensão, assimilar o que está escrito, decodificar o texto, entender o que foi dito. O que é a compreensão? Compreender um texto, aquela relação de compreensão, é aquilo que está no texto. As palavras que estão no texto, aquilo que está sendo dito e escrito no texto. Então eu vou ler e vou entender, vou compreender aquilo que está lá no texto. Eu vou conseguir identificar, é pontual, está ali no texto. As afirmações, né? Então vejam aqui, comando das questões. Não estou falando só também de questão, né, gente? Só para que a gente entenda um pouco, porque normalmente o que acontece é assim, isso até em escola, né? A gente ouve... se é para compreender, se é para interpretar, eu posso interpretar o que eu quiser. Não, é óbvio que não, né? Interpretar o que eu quiser. Há um limite, a gente vai falar sobre isso aí. Então, nas questões de compreensão, há um comando específico e é fácil de identificar. Só que tem um detalhe. Isso aqui é teoria. Muito bonito, perfeito, deveria ser sempre assim, porque essa é a lógica da coisa, tá? Mas nem sempre as bancas, os examinadores, quem elabora a prova, respeita isso aqui. Não sei se talvez não tenham conhecimento suficiente para fazer a questão, elaborar a questão, e acabam fazendo isso, né? Mas fazer o quê, né? É isso aí que a gente enfrenta, tá? Então, a princípio, comando de questão, de compreensão é bem interessante, porque tem tudo a ver com essa relação daquilo que está realmente no texto. Segundo o texto, ou seja, lá no texto, o autor afirma, assim, ele está afirmando em tal parte. O texto informa, está lá no texto, de acordo com o parágrafo tal. Eu vou lá no parágrafo, né, o segundo parágrafo, terceiro parágrafo, o que for, vai estar lá no texto, certo? Talvez na questão haja ali, né, uma paráfrase, escrito de outra forma, mas está dizendo a mesma coisa, tá? Então, compreensão é aquilo que está lá. Interpretação, conexão entre texto e realidade. E aqui entra a relação de conhecimento de mundo, que falamos, assunto sobre o qual falamos na aula anterior, na aula 1, tá? Para chegar a conclusões. Olha aqui a ideia da conclusão, aquilo que eu vou concluir a partir das informações do texto. Aí a parte mais importante. Quando eu falo de interpretação, eu falo de informações que até estão no texto, mas não de forma explícita. Eu vou ter que juntar conhecimentos ali apresentados no texto, conhecimento de mundo meu, né? Então do meu mundo, os meus conhecimentos de mundo. Eu vou ter que juntar todas essas informações e chegar a uma conclusão, a uma dedução. Então vejam quais são os comandos normalmente, né? Isso aqui é alguns exemplos apenas, né? Depreende-se do texto, posso depreender do texto, eu concluo, eu deduzo, é possível inferir. Vejam, ó, depreender, concluir, inferir. Outra questão que é comum, né? Vamos marcar com o nosso asteriscozinho. Qual é a intenção do autor? É óbvio. A não ser que o autor diga a minha intenção com esse texto é tal, aí entramos no nível da compreensão. Mas quando o autor apresenta um texto, eu leio o texto, qual a intenção desse cara? A intenção dele era criticar, era ironizar, era apenas informar, persuadir, o que ele quer com esse texto? Então, eu vou saber lendo o texto, entendendo este texto, compreendendo e assimilando essas ideias, reunindo essas informações, fazendo essas conexões
colocando em prática aqui o meu conhecimento de mundo para chegar às conclusões. Show de bola, né, queridos? Muito bem. Agora que já sabemos a diferença entre interpretação e compreensão, vem uma outra parte que relaciona exatamente a coisa da compreensão e da interpretação, né? Com um tipo de texto. Então, um texto literário, um texto não literário, como é que funciona o meu entendimento de um texto literário, um texto não literário? E o que é um texto literário, um texto não literário? Bom, texto literário, vejam aqui, é arte. Literatura é arte. Se eu falo de um texto literário, estou falando de uma obra de arte, um texto artístico. Óbvio que o que vai importar aí é a arte. Né? Então vejam aqui, a expressividade é mais importante. O texto é rico em simbologia, beleza artística. Procura provocar sentimentos, emoções. Perceberam? Olha só que legal. Então, um texto literário é a arte. Um texto, uma crônica, um conto, uma poesia, por exemplo. Então, quando o autor escreve esse texto artístico, uma crônica ou um conto, o que for, ele vai colocar a arte do escrever, ele vai fazer um jogo de linguagem, um jogo de palavras, porque o que está em jogo é exatamente isso, é a arte. Então ele vai jogar com isso. Tá? Vejam aqui, características: linguagem elaborada, recursos estilísticos, é óbvio, vai usar a ironia, a metáfora. Então, toda essa relação metafórica, linguagem conotativa. Vejam aqui, universo imaginário, muitas vezes, não quer dizer que seja sempre universo imaginário. Nós temos crônicas dissertativas, que nós vamos ter um texto artístico, de qualquer forma, um texto literário que não usa só imaginário, pode usar um fato do dia a dia, como é o caso de crônica, né? Uma crônica dissertativa, e que ele discute. Ele vai fazer ali vai discorrer a respeito, mas não preocupado em trazer fatos, dados, informações, né? Funções da linguagem, quais são as funções mais comuns em um texto literário? Obviamente, a poética, a arte, né? E a emotiva, que tem a ver com o eu, né? Aquela relação do eu, as funções da linguagem. E rica, uma linguagem rica em figuras de linguagem também, obviamente. A conotação, uma linguagem conotativa, linguagem figurada, é óbvio. E a subjetividade. Aqui, um texto rico em subjetividade, com certeza, as crônicas, as crônicas narrativas, mas a narrativa segue mais uma linha da narração, mas óbvio, né? Se a narrativa segue a linha da narração, mas a crônica dissertativa, mesmo a dissertativa, usa muito aqui da subjetividade, de mostrar isso desse lado artístico, né? E um texto não literário, depois eu vou mostrar um exemplo de cada um para vocês perceberem isso. Um texto não literário tem uma natureza técnica. Essa é a parte mais importante. Normalmente um texto dissertativo aqui é uma natureza técnica, é um texto dissertativo não, que é, como eu comentei, pode haver, por exemplo, uma crônica, segue uma linha mais dissertativa, né? Mas aqui uma natureza técnica, tem por objetivo principal apresentar ou comprovar uma ideia, apresentar dados, informações. Isso é o que é mais importante. São estruturas muito distintas. Aqui é arte. A arte é atemporal. Um texto não literário, uma reportagem, por exemplo, tem seu valor, mas não como arte. Um valor histórico, por exemplo. Características: linguagem objetiva, clara, concisa, que aqui não há preocupação com clareza, claro, não pode ser um texto confuso, é diferente. Estamos falando assim da arte e o que é a preocupação com a clareza, a concisão. Eu tenho que dizer muito com poucas palavras, eu tenho que ser claro, tenho que ser objetivo. O texto é informativo,
explicativo, normalmente, função referencial, enquanto aqui é poética e emotiva, aqui é referencial, o que importa é o referente, tá ligado exatamente a essa relação aqui, tá? A denotação e não conotação, tá? Vou usar uma linguagem denotativa, vou usar aqui nós usamos a subjetividade, aqui a objetividade, tá? Aquele olhar externo. Então, como isso aqui funciona na relação de compreensão e interpretação? Claro que um texto não literário é um texto que está ligado mais à questão da compreensão. Por quê? Como a linguagem é clara, objetiva, é concisa, é o que está lá. Se eu digo que A é A, B é B, B é B. Tá? Eu não vou fazer nenhum jogo de linguagem. Então, o nível da compreensão se dá aqui mais facilmente. Tá? Em se tratando de arte, não que não haja, obviamente, em ambas as situações, no texto literário ou texto não literário, eu posso ter questão de compreensão ou de interpretação, mas no texto não literário, a riqueza de detalhes, a informação e tudo mais, nos dá margem mais às questões de compreensão, é o que está lá, ele tem que dizer, não pode ficar enrolando, nem criar ali linguagem metafórica para dizer, eu quero dizer algo, mas aí eu distorço um pouco as ideias para fazer um jogo. Não, aqui não pode haver isso, né? Então, dá margem aqui à compreensão. Um texto literário fica muito no nível da interpretação. Aí vem aquilo que eu comentei, eu posso interpretar o que eu quiser. Não, óbvio, né? Tem um limite. Quando se monta uma questão de interpretação em cima de um conto, em cima de uma crônica ou de uma poesia, há um limite de possibilidades. Então, quem vai elaborar a questão tem que saber o que está fazendo. Aí sabe que há coisas que não se pode interpretar, não se pode deduzir dali, não teria lógica. Então é exatamente esse jogo aí que deve ser feito quando se elabora uma questão de interpretação. Tá? Então, o texto literário dá muita margem à interpretação, que é fantástico. É a viagem no texto, né? Sem viajar na maionese, é claro. O cara vai viajar, ele pode imaginar muitas possibilidades de uma poesia, de um conto, dependendo da linguagem, até de uma crônica, de uma ironia. O que ele quis dizer com uma ironia, por exemplo, né? Então, vejam como isso é interessante, tá, queridos? Então, acompanhe aí no textinho, eu vou ler um texto com uma linguagem literária, tá? E um texto com uma linguagem não literária. Vou mostrar para vocês as características. Então vejam aqui, olha só que lindo, é um poema do Mário Quintana. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Mário Quintana. Lindo, né? Uma linguagem, claro, a arte, a linguagem poética, toda essa questão, não está preocupado em trazer informações. Aqui eu posso pensar, a ideia é o prazer da leitura como uma distração, como o prazer de ler, certo? Muito bem. Agora, um texto não literário, o que eu tenho aqui? Por exemplo, uma notícia, olha só, é água que não acaba mais. Uma notícia da revista Época. Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará apontam que o aquífero Alter do Chão como o maior depósito de água potável do planeta, com volume estimado em 86 mil quilômetros cúbicos de água doce. A reserva subterrânea está localizada sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Essa quantidade de água será suficiente para abastecer a população mundial durante 500 anos, diz Milton Mata, geólogo da universidade. Em termos
comparativos, Alter do Chão tem quase o dobro do volume de água do aquífero Guarani, com 45 mil quilômetros cúbicos. Até então, Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo, distribuída por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Show de bola, né? Então, percebendo as características, trazer dados, informações, tudo que é necessário ali exatamente para que eu entenda o que está no texto, é o que é necessário, a concisão, a clareza de informações. Certo, queridos? Facinho de visualizar isso, né? Então é bem tranquilo. A partir de agora ficou clara então a diferença entre compreensão, interpretação, texto literário, não literário, como eu devo olhar esses textos. Depois falaremos de como devemos ler, passos para a leitura, como entrar no texto, o que é a macro, microestrutura. Próxima aula falaremos sobre isso. Grande abraço!